Vamos direto ao assunto. Sabe quando os números viram o centro de uma disputa, de uma briga? Pois é aí que a perícia contábil entra em cena, com uma chave que pode revelar a verdade. Hoje, a gente vai desvendar exatamente como esses especialistas conseguem transformar um monte de dados confusos em respostas bem claras. Imagina só a cena. Em um processo judicial, um único balanço financeiro pode ser usado para contar duas histórias completamente diferentes, opostas. E é nesse verdadeiro campo de batalha de números que o perito contábil aparece. Mas atenção, ele não está ali para dar uma opinião. A missão dele é encontrar a verdade factual, aquela que está escondida nos dados. É muito fácil cair na armadilha de achar que perícia contábil é só matemática. Mas o ponto crucial é outro, viu? É um trabalho de investigação quase forense. Pensa num detetive que, em vez de analisar uma cena de crime, analisa um emaranhado de números para transformá-los em provas concretas. Provas que podem literalmente decidir o resultado de um processo. Em muitos casos, os fatos financeiros são como um quebra-cabeça gigante, com várias peças faltando. Pode ser na dissolução de uma sociedade, numa investigação de fraude, não importa. Os números, sozinhos, raramente contam a história toda. É preciso um especialista para encontrar as peças que faltam e, finalmente, montar a imagem completa. E essa necessidade aparece em situações que são, na verdade, muito comuns no nosso dia-a-dia. Tipo, quanto vale exatamente a parte de um sócio que está saindo da empresa? Ou um funcionário recebeu de facto todas as horas extras a que tinha direito? E a clássica, para onde foi o dinheiro que simplesmente sumiu do caixa? São perguntas assim, bem diretas, que o perito contábil é chamado para responder, e de forma definitiva. Mas afinal, quem é essa figura? Esse detetive financeiro? Olha, não basta ser bom de matemática e ter uma calculadora. O papel exige uma combinação muito séria de competência técnica e, claro, uma integridade inabalável. Tudo isso garantido por credenciais bem rigorosas. E essas credenciais são a base de tudo. Ponto. Elas são a garantia de que o perito não é só um técnico qualquer, mas sim um profissional que respondeu a um conselho, que segue um código de ética e que está comprometido com padrões rígidos de precisão. Sem essa base, a confiança no trabalho dele simplesmente desmorona. E é aqui que a dinâmica fica bem interessante, porque nós temos basicamente dois tipos de especialistas em campo. De um lado, o perito do juízo, que é nomeado por uma autoridade como um juiz. Ele tem que ser o retrato da imparcialidade. Do outro lado, temos o assistente técnico, que é contratado por uma das partes para ser o especialista de confiança dela, defendendo seus interesses. Ambos olham para os mesmos fatos, mas com lentes e objetivos bem diferentes. E esse trabalho todo não é feito de forma aleatória, no achismo. Longe disso. Existe um caminho muito bem definido, um processo estruturado que vai desde a nomeação do perito até a entrega do relatório final dele. Vamos então seguir essa jornada passo a passo para entender como funciona. O fluxo é bem lógico, uma coisa levando a outra. Tudo começa com a nomeação oficial. Logo depois, as partes e o juiz formulam as perguntas-chave, os famosos quesitos. Com esse roteiro em mãos, o perito vai atrás dos documentos, executa a análise técnica, consolida tudo no laudo e entrega para validação judicial. Cada etapa é um tijolo que constrói a base para a etapa seguinte. E se tem uma parte que é o verdadeiro coração de toda a perícia, é essa aqui, os quesitos. Eles funcionam como um mapa do tesouro, sabe? Delimitam exatamente o que o perito precisa investigar. Não tem como fugir. Perguntas mal feitas levam a respostas vagas. Já perguntas precisas, essas levam a um laudo que realmente resolve a questão. Certo. Então, que ferramentas esse nosso detetive financeiro tem na maleta dele? Porque não se trata só de ficar olhando planilha, né? O trabalho exige uma série de técnicas bem específicas para desvendar cada tipo de mistério financeiro. A ferramenta mais básica e talvez a mais poderosa é o exame. É aquele trabalho minucioso, de formiguinha mesmo, de seguir a trilha dos documentos, sejam eles em papel ou digitais. Cada lançamento, cada contrato, cada e-mail, tudo é analisado para reconstruir a história financeira completa, linha por linha. Mas vamos combinar, nem tudo está nos papéis. Papel aceita muita coisa, certo? É por isso que existe a vistoria, é a prova real.
O perito vai a campo, no local, para checar se aquele estoque que está lindo no livro-caixa realmente existe lá no galpão, ou se aquela máquina caríssima não virou na verdade sucata. É o que conecta o registro contábil com a realidade. Agora, a investigação é quando o modo detetive é ativado no nível máximo. Aqui, o perito não analisa só o que foi entregue para ele. Ele vai atrás, ativamente, daquilo que foi escondido. É um trabalho de conectar pontos que, à primeira vista, não tem nada a ver, para conseguir revelar um esquema de fraude ou uma omissão feita de propósito. Então, resumindo, cada ferramenta responde a uma pergunta diferente. A avaliação basicamente determina quanto algo vale. A mensuração responde quantos itens existem. E a indagação vai buscar as respostas direto na fonte com as pessoas envolvidas. Juntas, essas técnicas montam um quebra-cabeça completo. Depois de toda essa investigação, de todo esse trabalho, tudo se materializa em um único documento final. É nesse relatório que a análise técnica, que é super complexa, é traduzida por uma linguagem clara, objetiva, pronta para ser usada como base para uma decisão judicial. E aqui a gente volta àquela distinção que é crucial. O laudo pericial é a peça central do quebra-cabeça, a conclusão imparcial que serve de guia para o juiz. Já o parecer técnico é a contra-análise. É como se fosse a lupa que uma das partes usa para reforçar seu próprio argumento, seja concordando com o laudo ou, que é mais comum, apontando falhas e oferecendo uma outra interpretação. E o que é que sustenta a credibilidade do laudo? O que garante que ele é sólido? São os chamados papéis de trabalho. Pensa neles como o making-of de todo o processo. É o arquivo completo de cada cálculo, cada documento visto, cada anotação feita. É a fundação invisível que garante que cada afirmação no relatório final seja 100% defensável. É a prova da prova. No fim das contas, todo esse processo meticuloso, toda essa investigação e toda essa análise se resumem a um único e grande objetivo: transformar a confusão em clareza para que uma única decisão, justa e muito bem fundamentada, possa ser tomada. Fica bem claro, então, que a perícia é muito, mas muito mais do que matemática. É uma busca pela verdade financeira. Porque, olha, os números podem até não mentir, mas eles nem sempre contam a história completa sozinhos. A perícia contábil garante que essa história seja ouvida. E isso nos leva a uma reflexão final. Que história os números, de modo geral, estão contando por aí?